irmãos, glória a Deus por mais uma vez estarmos aqui para aprender mais sobre a palavra do nosso Senhor, né? E hoje já estamos na nossa última aula do trimestre, a 13ª aula, né? E glória a Deus porque o Senhor nos sustentou até aqui, né? Esse trimestre foi um pouco diferente, né? Fizemos a aula à distância, mas apesar de estarmos impossibilitados de irmos à igreja, impossibilitados de nos reunirmos para estudarmos, para aprendermos da palavra do Senhor. O Evangelho não está preso, né? Deus nos possibilitou, nos deu a tecnologia hoje para que possamos levar o Evangelho, continuar falando dele ao mundo, né? Falar das Escrituras do nosso Senhor para a honra e glória do nome dele. Eu glorifico a Deus também pela vida do pastor Valdemiro, que tem orado, que tem nos apoiado nesse ministério. E hoje, mais uma vez, irmãos, estou aqui com a minha esposa que irá me auxiliar em mais uma aula. Amém. Paz a todos, irmãos. Mais um domingo, né, de aprendizado, que possamos aprender bastante da palavra de Deus e que os irmãos sintam o nosso carinho, né, nosso amor por estudar e passar para os irmãos, compartilharmos de todo esse aprendizado. Glória a Deus. Mas antes de iniciarmos mais esta aula, vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por mais esse dia. Te louvamos pela tua oportunidade que nos concede, ó Pai, de aprendermos a tua palavra, de ensinarmos a tua palavra, ó Pai. Conceda-nos, ó Pai, o discernimento do teu Espírito, ó Pai. Que tudo que seja ensinado, tudo que seja falado, ó Pai, seja para a honra e glória do seu nome. Pois vamos falar da tua palavra, ó Deus. Não vamos falar das nossas opiniões, e sim daquilo que o Senhor deixou para nós. Que o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, seja glorificado e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Que a tua igreja, ó Pai, ela possa aprender, ser edificada na tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito nos conceda discernimento e entendimento nesta aula, em nome de Jesus. Ó Deus, que oramos e agradecemos. Tá? Glória a Deus, irmãos. Então, hoje, conforme eu falei no início, é a nossa 13ª aula. O que nós já aprendemos ao longo desta caminhada? Nós aprendemos que a carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele ainda estava preso em Roma, entre 60 e 62. Essa carta, a carta aos Efésios, ela foi escrita em conjunto também com as cartas aos Filipenses, Colossenses e Filemão, que são as 4 cartas conhecidas como as cartas da prisão. Aprendemos que fomos eleitos, por meio da presciência do nosso Senhor, e que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis nele. Vimos também que a parede que separava os dois povos, os gentios e Israel, o muro que havia de separação, ele foi derrubado por meio de Cristo, destruído, desfazendo-se então esses dois povos, e criando um povo só, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E esta igreja hoje ela é composta por gentios e pelos judeus convertidos, irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor. Aprendemos que somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Cristo Jesus é a pedra principal de esquina. Vimos a importância também de orarmos uns pelos outros. Aprendemos os atributos da unidade da fé, que nós precisamos desenvolver esses atributos, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade. E na última aula, irmãos, aprendemos a nossa conduta como crentes, como marido, como esposa e como pais e como filhos. Glória a Deus. E hoje, nessa última aula desse trimestre, nós vamos falar sobre a batalha espiritual e as armas que estão às nossas disposições, que Deus nos deu para combatermos nessa batalha, irmãos. O nosso textual, ele está lá em Efésios 6, versículo 11, que diz o seguinte: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos? Então, assim, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para nós nos vestirmos, colocarmos a armadura de Deus, toda a armadura. A palavra em grego aqui ela indica que é o equipamento completo de um soldado, todo o armamento, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, somente quando nós nos vestimos da armadura de Deus, nós conseguimos nos manter firmes contra as ciladas do diabo. A verdade prática, ela nos diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual.
Glória a Deus, irmãos. A nossa leitura bíblica em classe hoje, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, os versículos 10 a 20, que a irmã Raquel irá fazer a leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Glória a Deus, irmãos. O objetivo da aula de hoje é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para essa batalha. Apresentar o campo de batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis a nós. Irmãos, é importante lembrarmos que Deus já providenciou essa armadura. Ela está ao nosso dispor. Cabe a nós, que é a nossa responsabilidade, é nós pegarmos essa armadura, nos vestirmos dela, nos revestirmos, utilizarmos. E precisamos ter em mente, irmãos, que a batalha espiritual ela existe. E não há neutros nessa batalha. Não há três lados, há somente dois lados. Há o exército de Deus e o exército de Satanás. E alguns subestimam muitas vezes o poder de Satanás. Muitas vezes não crendo nele, achando que ele é somente uma força negativa. E outros, ao contrário, superestimam. Falam que tudo que acontece na vida de errado é culpa de Satanás. E é um perigo, irmãos, ambos os lados. E se nós superestimarmos o poder que Satanás tem, nós estamos nos colocando como vítima. Porque se fura o pneu do carro, a gente fala que a culpa é dele. Se estou com dor de cabeça, a culpa é dele. Se qualquer coisa que der errado, nós colocamos a culpa nele. Muitas vezes falamos mais dele do que o próprio Deus. Então estamos superestimando. E se assim estamos fazendo, nós estamos esquecendo um detalhe. Nós deixamos de ser pecadores e passamos a ser vítimas de Satanás, o que não é o que as Escrituras nos ensinam. Pelo contrário, nós pecamos, nós escolhemos pecar, nós escolhemos nos afastar do Senhor. Nós não somos vítimas do pecado. Nós deixamos seguir esse caminho. Vamos ler somente um texto em João 3, 16, 21. João 3, 16, 21. E Jesus vai falar sobre isso, como que a gente escolhe. Jesus diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho para o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, irmãos, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então nós não somos vítimas, pelo contrário, nós somos pecadores. Nós precisamos ser redimidos dos nossos pecados através do sangue de Cristo,
Por meio do arrependimento dos nossos pecados alcançaremos, por meio do arrependimento seremos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. E somente será possível ficarmos firmes contra as ciladas do diabo se nós nos revestirmos da armadura do Senhor. A introdução da revista vai dizer que, ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Esse será o tema da nossa lição de hoje. O primeiro tópico vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Irmãos, é importante a gente refletir um pouquinho que para a gente se preparar para a batalha, a gente tem que passar por alguns caminhos antes. A primeira coisa, a gente precisa conhecer quem são os nossos inimigos. E o apóstolo Paulo ele nos deixa claro no versículo 12 quem é o nosso inimigo. Porque ele fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Então o apóstolo Paulo, ele nos apresenta quem é o nosso inimigo. Ou seja, não é um inimigo da carne, não é um inimigo de uma outra pessoa, e sim é um inimigo no campo espiritual. O segundo ponto é qual que é a estratégia que Deus nos dá para lutarmos contra esse inimigo. Está lá no versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Então, a estratégia para nós lutarmos, combatermos esse inimigo é nos revestirmos da armadura do Senhor. E por fim, como que nós batalhamos? Nós vamos detalhar mais ao longo da lição, mas nós batalhamos através de uma vida em oração, uma vida em busca da santidade, uma vida baseada nas Escrituras e no Evangelho do nosso Senhor Jesus. O primeiro tópico da aula vai falar sobre fortalecidos no poder do Senhor. Então, uma outra questão que precisamos ter em mente aqui é que não é por nossos meios, não é pelos nossos conhecimentos que nós vamos combater nessa batalha, não é por meios humanos, mas é o poder do Senhor, é o Senhor que vai nos capacitar para lutarmos nessa batalha. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido através da comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito, conforme está lá em João 15:7 e 1 João 1:3. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória, ela não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras, sem a devida obediência, frequentar os cultos, sem genuína conversão, não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, conforme Lucas 10:19. Louvado seja Deus, irmãos. No tópico número 2, fala vigilantes em toda oração e súplica. Antes de entrarmos nesse tópico, vamos ler Lucas 21. Lucas 21, versículo 36. Diz o seguinte: portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, irmãos, precisamos vigiar e orar. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática de oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, conforme lemos em Efésios 6:18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo.
Ou seja, irmãos, vigiemos em oração e súplica. Né? Louvado seja Deus. Vamos ler João 15, versículo 5, que vai nos mostrar que sem o Senhor, que essa vitória contra o mal só é possível no Senhor. Nós só vamos vencer isso se tivermos a comunhão com Cristo. Né? Se nós orarmos, meditarmos na sua palavra, nos fortalecermos nele, somente assim será possível vencermos essa batalha. Em João 15,5, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, sem o Senhor Jesus, nada conseguimos fazer. Nada vamos conseguir vencer. Não vamos chegar a lugar nenhum sem ele. A síntese desse primeiro tópico diz que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Louvado seja Deus. O segundo tópico da aula vai falar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Eu gostaria antes de entrarmos nesse segundo tópico, ler Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Que diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, irmãos, essa batalha que nós temos, ela é espiritual, ela não é carnal, ela é espiritual, não está no não é visível a nós, ela é espiritual. Então, mais uma vez, não é pelo nosso conhecimento, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa experiência que nós vamos conseguir entrar nessa luta e vencer. Pelo contrário, se formos seguir ela, nós vamos cair. Nós somente somos capazes de discernir o bem e o mal quando nós somos maduros, adultos. Vamos dar um exemplo na nossa vida. Enquanto nós somos crianças, nós não entendemos muitas vezes o perigo que há em atravessar uma rua, né? O perigo que há em deixar tudo aberto em casa, o perigo que há em andar em certos lugares, em certos horários. Nós não entendemos, somente com a maturidade, somente quando chega a fase adulta, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos discernir entre o bem e o mal no nosso cotidiano. E é assim também, irmãos, na nossa batalha espiritual. Só vamos conseguir discernir quando pararmos de tomar o leite do Evangelho, mas passarmos a ter o alimento sólido, o alimento maduro, e entendermos e nos revestirmos do Senhor para essa batalha. Somente assim vamos identificar as forças do bem e do mal na nossa vida. O primeiro tópico desse segundo tópico diz o seguinte: as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então, irmãos, quais são as astúcias que o diabo tem contra nós? E como que nós vamos identificar? Por isso que eu comentei no início, que nós precisamos estar maduros no Evangelho para podermos identificar. Por quê? Porque o diabo, ele confunde a mentira com a verdade. Temos esse exemplo lá em Gênesis, capítulo 3, 4 e 5, quando a serpente está falando com Eva e fala do fruto, né? O que esse fruto iria oferecê-la. Ela deturba as escrituras, assim como Jesus estava no deserto, e o diabo ele usa as escrituras de uma forma deturbada, de uma forma modificada para o bem dele, para ele alcançar o objetivo dele. Dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Muitas vezes, irmãos, vemos essas astúcias no nosso meio, na igreja, na internet. Muitos pregadores que se dizem do Evangelho
estão pregando um falso evangelho. Um evangelho muitas vezes da prosperidade, um evangelho da facilidade, e não o evangelho do nosso Senhor Jesus, que está nas Escrituras Sagradas. Tudo isso são as astúcias do diabo, e nós precisamos nos revestir. E é isso que Paulo, inspirado pelo Espírito, está nos chamando, para nos revestirmos das armaduras do Senhor, para que possamos discernir o bem e o mal e não sermos levados, irmãos, a qualquer doutrina. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestivos de toda a armadura de Deus. E somente assim vamos conseguir discernir entre o bem e o mal. É interessante que lá em 2 Coríntios 2:11 nos diz assim, né? Porque não ignoramos os seus ardis. Então não podemos ignorar, né? A palavra que ciladas do inimigo é justamente, são as maquinações, são os planos maldosos e enganosos que ele anda, né, tentando que a gente caia nesses planos, né? Então a gente não pode ignorar, né? Exatamente, por isso que nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de meditação na Tua Palavra, para que possamos conhecer o Evangelho, conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer o que Deus tem para nós como crentes, para que não sejamos levados pelo diabo. E o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra um outro ser humano, não é uma luta contra um irmão, por exemplo, irmãos. Mas é contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações, elas indicam que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual. O conflito, ele é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém homens na escuridão, conforme 1 João 5,19. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta ela se dá tanto na área individual, nós individualmente, irmãos, como crentes, e também nós como igreja, reunidos, todos os membros de Cristo reunidos como igreja. Tanto individualmente como coletivamente, nós estamos inseridos nessa batalha espiritual. É importante falarmos dessa batalha, que não há um acordo de paz, não há um momento sequer de paz. Pelo contrário, as Escrituras nos dizem que ele está ao redor da gente como um leão, esperando para nos devorar. E se nós não nos atentarmos, se nós vacilarmos, nós vamos cair, irmãos. Porque ele está atento. Os seus demônios estão espalhados, eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Para a primeira falha, ele é se aproveitar. E nessa nós nos afastamos do nosso Senhor. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos, irmãos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam isso, indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são os líderes de anjos decaídos, sob o comando de um só. Satanás, o diabo, a antiga serpente, exerce seu domínio. Eles são malignos, eles não querem o nosso bem. As coisas elas vêm disfarçadas de bem, mas é o mal. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E aí, irmãos, eles são astutos, cheios de sutileza, eles maquinam a queda da igreja. Não é nada à toa, eles estão usando de estratégias para nos atacar, para destruir a igreja de Cristo, a qual ele virá buscar em breve. Glória a Deus. E apesar desse imenso império do mal, a igreja ela é exortada a não temer. Somos incentivados, irmãos, a lutar e, sobretudo, a vencer, pois a nossa vitória já é dada por Cristo Jesus. Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de todo principado e poder, potestade e domínio. A síntese desse segundo tópico diz que o crente ele precisa conhecer o campo de batalha espiritual, para que ele possa guerrear contra o inimigo e somente assim, por meio de Cristo, receber essa vitória.
Louvado seja Deus. E o terceiro tópico, irmãos, são as armas espirituais que são indispensáveis para nós nessa batalha. Deus ele já deixou tudo preparado, conforme falamos no início. O armamento já está pronto. A vitória já está dada por meio de Cristo. Nós que precisamos assumir a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, tomar um posicionamento, nos revestirmos da armadura do nosso Senhor, para podermos entrar com coragem, com força nessa batalha e sairmos vencedores para a honra e glória do nosso Senhor. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada de um contexto militar romano. A expressão toda a armadura, ela traduz de um termo grego, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Irmãos? Ou seja, a gente não sai, os soldados não saíram para a guerra sem um capacete, sem a sua armadura completa. Eles não iam faltando peças, eles iam completos, para que eles pudessem guerrear, pudessem batalhar e saírem de lá vitoriosos. Então nós somos chamados a pegarmos a armadura completa, não somente partes, não somente aquilo que nós queremos, mas ela inteira. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, ou seja, não é para usar os nossos métodos, nosso raciocínio para isso, mas tomar o equipamento dado por Deus e resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Quais são as armas indispensáveis? Vejamos aqui uma lista das armas espirituais que o apóstolo Paulo nos apresenta e que estão disponíveis a nós. Lá no versículo 14, cingindo os vossos lombos com a verdade. Ou seja, ela retrata uma peça que era usada para dar mobilidade aos soldados no meio do combate. Nesse sentido, ela está fazendo uma referência à doutrina verdadeira de Cristo, à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Vestida, ainda no versículo 14, a couraça da justiça. Ou seja, a couraça ela trata-se de uma malha que é impenetrável para proteger os órgãos vitais, que ela se refere à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, conforme está lá em 6,15. Então, calçando, o calçado ele era feito de couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade ao soldado, referentes à firmeza que o Evangelho de Cristo Jesus nos proporciona, e a prontidão desse soldado em testemunhar do Senhor. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo era longo, retangular, feito de madeira e couro, para proteger o corpo inteiro dos dardos incendiários que vinham. Se refere à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, conforme Provérbios 35. E o capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze e ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza que temos da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, conforme 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Louvado seja Deus, irmãos. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. É interessante, irmãos, que vimos até agora armas para nos defendermos dos ataques, para aguentarmos o ataque no meio da batalha. E agora é apresentado ao contrário. Além de ser uma arma de defesa, também é uma arma que eu vou atacar, que é a espada do Espírito, que é a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. Em termo grego dela é macharia, identificada como uma espada curta. Isso significa que é um combate pessoal. O enfrentamento ele é diário, ele ocorre corpo a corpo. Então, diariamente, a cada minuto, nós estamos sendo bombardeados. Mas nós temos que nos defender. Deus já deixou tudo preparado para nós. Vamos nos apropriarmos disso, irmãos. Vamos nos revestirmos disso e lutar para permanecermos firmes e fiéis no Evangelho. A espada do Espírito ela é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. A importância que temos de conhecermos as Escrituras do Senhor. E ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás.
né? E ela foi usada por Jesus, quando ele esteve no deserto, quando o diabo foi a tentá-lo. Ele usou as escrituras para rebater a Satanás. Ele usou as escrituras para resistir às ciladas que Satanás lhe interpôs, irmãos. E a síntese desse terceiro e último tópico é que as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Somente por meio delas conseguiremos estar firmes no dia do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, trazendo para nós, né, mais claro nosso dia a dia, o que é a armadura de Deus para nós? Né? O cinto, que é uma parte da armadura que está lá no 14, versículo 14, é a verdade do Senhor, tem a função da verdade. A couraça da justiça, de retidão. Os sapatos, a paz que vem das boas novas do Evangelho do nosso Senhor. O escudo é a fé. O capacete é a salvação. E por fim a espada, que é a palavra do nosso Senhor, Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Estamos chegando, irmãos, ao final de mais uma lição. Que possamos ter em mente que Deus já deixou tudo preparado para nós, irmãos. Deus nos deu todas as ferramentas, todas as armaduras, para que nós tomássemos dela, para resistirmos ao dia mau. Está agora em nossas mãos. Nossa responsabilidade, o nosso dever, tomar dessa armadura e resistirmos às ciladas do Satanás. A conclusão diz que a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal já é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Louvado seja Deus. O ardis de Satanás não pode ser subestimado. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Não devemos temer. Pelo contrário, devemos nos preparar para batalharmos. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus, irmãos. Glória a Deus, amados irmãos. Passa a palavra agora para Raquel, para ela finalizar. Irmãos, que a gente possa, a cada dia, entender dessa armadura, para assim podermos usar. E termos a consciência de que a cada dia há uma guerra, né? Há uma guerra pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela igreja, mas assim como lemos lá no começo, não devemos ignorar, mas devemos nos fortalecer em Deus e buscar a vitória, né, através da armadura de Deus e não temer o mal, né? Não ignorar, mas não temer e seguir adiante, né? E eu glorifico a Deus por esse trimestre, por todo o aprendizado que tivemos, irmãos. Como o Diego falou, embora distantes, estamos próximos. Somos igreja de Cristo, somos igreja eleita e venceremos. E em breve ele voltará. Amém. Glória a Deus, irmãos. E para finalizarmos, eu gostaria de ler um versículo lá em 1 Pedro, capítulo 5, que diz o seguinte, a partir do verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar em vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos, que mais uma vez estejamos firmes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu glorifico a Deus que ao longo desse trimestre, Deus nos deu graça, nos sustentou para chegarmos até aqui, finalizarmos o estudo panorâmico da carta aos Efésios. Que nosso Senhor Jesus possa ser glorificado por meio dessas lições, que a sua igreja possa ter sido edificada para a honra e glória do nome dele, irmãos. Na próxima semana teremos um novo tema, uma nova revista, e estaremos firmes, seguindo com a propagação do Evangelho do Senhor, pois para isso fomos chamados. Não fomos chamados para não falarmos do Evangelho, pelo contrário, fomos chamados para pregoar a tua palavra, testemunharmos de Cristo, seja na nossa vizinhança, na igreja, no trabalho, aonde formos. E tudo para a honra e glória dele, irmãos. Que Deus possa
em Cristo Jesus, os abençoar, que vocês, irmãos, possam ficar firmes em Jesus, né, até que Ele venha para a honra e glória dele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o próximo domingo. Amém.